A palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 18, a partir do versículo 23. 18, 23, nós pretendemos estudar até uma boa parte do 19 nesta manhã, mas nós vamos ler nesse início até o 19:1, mas não significa dizer que o estudo da manhã vai até o 19:1. É só para uma leitura de abertura. Depois nós vamos ler outro trecho, porque esse estudo está dividido em módulos, vamos dizer assim, blocos, temático praticamente. Amém? E eu vou usar aqui a Almeida Revista Atualizada. Mas não tem problema os irmãos que estão com as demais versões. Então, 18:23 diz assim: havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. No 19, vamos ler parte do 19 apenas, tá? Depois a gente continua. Não vamos ler o versículo todo. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Amém? Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, colocando diante de Ti, Senhor, esse período da manhã de estudo da Escola Bíblica Dominical, pedindo, Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam derramados abundantemente sobre nós. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos dê toda a assistência, Senhor, que Tu fales a cada coração aqui presente, a necessidade de cada um, Senhor, aquilo que precisamos, ó Deus, aprender da Tua palavra e dia após dia crescer em graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se conosco em tudo, oramos assim, te bendizendo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Bem? Então, nós tivemos uma pausa, vamos dizer, de 2 domingos consecutivos, né? 2 fins de semana consecutivos, sendo que o primeiro foi o seminário, tivemos essa grande bênção, seminário sobre seitas e heresias, e no seguinte nós não tivemos, por questões, a maioria dos irmãos estavam enfermos, gripados, vírus, então não só o risco de passar um para o outro, como não tinha realmente o quórum adequado, né? Foi necessário um descanso, mas hoje estamos retornando. Então, a continuidade aqui, a leitura que nós estamos fazendo, nada mais é do que a continuidade do livro de Atos que nós já estamos estudando. E, estrategicamente, vamos dizer assim, nós paramos no versículo 22 na vez passada. Por quê? Porque foi o final da chamada segunda viagem missionária
do apóstolo Paulo. Se o irmão Igor puder colocar o mapa da segunda viagem, só para a gente ver, está no versículo 22. Né? Lembrando que tudo saía de Antioquia da Síria. Ali era o ponto de partida das viagens. Né? Nós vamos colocar a segunda viagem, depois nós vamos colocar a terceira viagem. Importante. Essa é, então, a segunda, não é isso? Então, a segunda, tá? Ele vem para cá, lembrando que ele dá uma passadinha em Jerusalém. O irmão Hermélio deve lembrar que até a Bíblia dele fala foi para uma festa, né? A Bíblia não fala qual a festa, alguns dizem que pode ter sido Páscoa, outra festa, enfim. Mas foi uma passagem muito rápida e ele retorna aqui para Antioquia, tá? Então, o 22 é isso. No 23, deixa esse mapa aí, tá, Igor? No 23, nós vamos ver que o que está dito é que havia passado ali algum tempo é Antioquia. Se nós lermos o 22, vamos ver que ele está em Antioquia, no versículo 22. Então, passado aqui algum tempo, ele vai começar a terceira viagem. O que é que ele vai fazer? Ele vai atravessar sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando os discípulos. Tá? Apesar de ser a terceira viagem, aqui na segunda, a Galácia e Frígia é essa região toda aqui, ó, tá? Derbe, Cônio, Listra, Antioquia da Pisídia, tá? Aqui a Capadócia, essa regiãozinha aqui é Galácia e Frígia, tá? A Frígia é até o nome mais antigo, eles se confundiam. É algo mais antigo do que a Galácia. Depois tentaram dividir Galácia do Norte, Galácia do Sul, mas são, como ele escreve a epístola, vai dizer as igrejas, no plural, da Galácia. Então, não vai citar os nomes, mas a Bíblia está dizendo que ele sai de Antioquia e vai dar uma repassada por aqui. Tá? Aí o irmão pode jogar o terceiro mapinha, a terceira viagem missionária. Acho que tem um mapa, inclusive, tem dois mapas, um mais simples e um mais completo. Isso. Olha lá, Frígia, Galácia, tá vendo? Aqui está mais em termos de região. As cidades a gente viu ali, você vê que não está aqui, mas algumas têm. Ó, Derbe, Listra, que é Licaônia. Tá? Ele vai confirmando essas igrejas aqui, ele vai parando, tal, por aqui. Tá bom? Essa amarelo? É um mapa da região. É um assim, para chamar a atenção. Tudo é terra aqui, ó. Só que essa terra para cá não diz respeito ao que ele está trabalhando. Aí dá um destaque aqui nessa saída dele. Ó. Ele veio a Jerusalém, a gente viu rapidamente, Cesareia. Depois você vê que nem pega daqui, mas ele foi para Antioquia e começa a viagem, destacando aqui. Para o lado de cá, está em azul, tá? Do lado de cá está em azul, que é parte da Macedônia, tá? E Acaia, que é a Grécia, esse branco aqui. E esse amarelo, segundo o próprio mapa, é uma região que tem bastante judeus, ó, tá vendo? Região habitada por judeus. Então, tem muitos judeus nessa região aqui. Para cá já um pouco, coisa menor. Não é que não tenha, né? Não é que não tenha. A gente viu que lá em Tessalônica, Bereia, tinha. A perseguição foi forte. Mas aqui a proximidade tá? Cada mapa tem uma forma de apresentação. Não quer dizer que é o mapa certo, tá? Éfeso está aqui. Deixa o mapinha, porque a gente leu isso aqui, é importante para a gente se situar.
Então você vê que Paulo, ele estava atravessando isso aqui, ó. Veio, tal, Licaônia, Frígia, Galácia, várias igrejas aqui. Nesse mesmo tempo, o que é que o versículo 24 vai dizer? Cadê o microfone? Vamos lá, vamos acordar o pessoal. Microfone, pode ser o daqui, que eu estou usando, se quiserem, e tenho ali, né? Vou até desligar isso. Quem pode ler o... Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Amém? Olha o mapinha aqui embaixo. Onde é que está Alexandria? Egito. Está vendo? Mas está em amarelo? Tá. Significa dizer grande comunidade judaica. Tá? Aí, enquanto Paulo estava por aqui, nós não sabemos se ele saiu daqui, porque ele foi para Éfeso. Cadê Éfeso? Vamos me ajudar aqui. Sobe. Aqui, chegou em Éfeso. Quem já estava em Éfeso, quem lembra que Paulo, quando no finalzinho da segunda viagem, ele vai deixar um casal lá. Priscila e Áquila estavam aqui. E Paulo desce para cá. Tá? Então, o que a Bíblia diz é que ele era natural de Alexandria. Não sabemos se ele saiu daqui direto para Éfeso. Natural dá a entender nascimento, igual a Barnabé, era de Chipre. Judeu, levita de Chipre, que é essa ilha aqui, ó. Tá? Então, a Deus operando simultaneamente, chega um varão que a Bíblia diz que era eloquente e poderoso nas Escrituras. E só com o batismo de João, o homem pregava Jesus Cristo e... Entendeu? Só com esse conhecimento aí. Tá? Então, ele já chega aqui. Ele vem para Éfeso. Tá? E Paulo está passando por aqui. Amém? Pode tirar se quiser, tá? Então, essa primeira parte é uma parte bastante geográfica, porque está dizendo isso aqui. A movimentação dos servos de Deus nesse período. Depois eu vou pedir esse mapinha de novo, tá? Depois eu vou pedir de novo. A palavra diz, então, que ele era... Esse versículo 25 é importante, irmãos, que ele era fervoroso na palavra, essa coisa toda, mas ele conhecia apenas o batismo de João. Esse detalhe dele conhecer apenas o batismo de João é importante porque no capítulo 19 nós vamos tratar um pouquinho sobre batismos. E aí eu vou pedir, como sempre, a ajuda do pastor Cleiton, profundo conhecedor dos batismos. Tá? Se for o caso de falar, porque ele vai falar de 3 batismos nesse 19, sendo que um deles nós não praticamos mais, que é o batismo de João. Tá? Mas vai falar desses 3. É o melhor capítulo, talvez, da Bíblia que fale do que é o batismo ou os batismos, vamos dizer assim. Tá? Então, lembrem-se que, apesar dele ser fervoroso espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, ele conhecia apenas o batismo de João. Como ele era profundo conhecedor da palavra, daí a insistência. Leiam a Bíblia todo dia. Ele não era profundo conhecedor da palavra, porque a palavra caía igual a folha seca, né, no outono. Não, ele lia. Ele lia e conhecia. E tudo que João ensinou, esse homem entendeu e assimilou. Assimilou, não, arrependimento, entendeu que Jesus era o Messias, mas ele não conhecia os finalmente, aqueles detalhes de que o homem precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, detalhes sobre o Espírito Santo, a operação do Espírito Santo. Priscila e Áquila vai dar esse ajuste aí. Então, guarda isso, porque isso vai ser importante quando a gente for ler do 19, do 1 ao 7. Tá? É um outro bloco desse grupo de estudos dessa manhã. Por isso que eu falei que ele está em bloco. Então, no 26, o que é que Priscila e Áquila fizeram? Pegaram
quando ouviram aquele varão e viam a precisão e conhecimento com que ele tinha das Escrituras e com precisão ele pregava Jesus Cristo, né? O chamaram e apenas acrescentaram a ele alguns detalhes das ordens finais, vamos dizer assim, do Senhor Jesus Cristo e do próprio ensino inicial dos apóstolos, que já tinha aí alguns anos, né? Do Pentecoste, 20 e poucos anos, já tomando 50 e pouquinho, tá? Ele só precisou ali de um ajuste fino. Não é que a Priscila e Áquila sabiam ou tinham essa vocação do ensino como ele tinha, mas ele faltava esse conhecimento. Então, quando agregou esse conhecimento a ele, isso, vamos dizer assim, ele pôde ser usado mais poderosamente no Senhor, não só para convencer pelo Espírito judeus e gregos, e principalmente, irmãos, o Apolo, ele fazia, vamos dizer assim, ele tinha uma capacidade de ensinar as pessoas de uma maneira que as pessoas cresciam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ou seja, não era a pessoa não convertida. Tinha os não convertidos e tinha aqueles já convertidos que ele pegava e aí a pessoa ia crescendo na graça e no conhecimento. Tá? A gente vai ver isso aqui na palavra, o microfone vai circular, a gente vai ver como é que isso se deu. Tá? Então expuseram a ele o caminho de Deus. No 27, nós vamos ver o seguinte, que ele querendo percorrer a Acaia, ele quem? Apolo. Os discípulos ali em Éfeso o animaram a fazer isso. O animaram a fazer isso porque viam que é um instrumento das mãos de Deus. Né? Eu não sei fazer isso, mas Apolo sabe, é um instrumento das mãos de Deus. Animaram e escreveram aos discípulos lá da Acaia para o receberem. Tendo chegado, olha o que ele fez, auxiliou. Estou lendo na Ara, tá? Mas a outra versão pode estar de outra forma, mas o sentido é o mesmo. Ele auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Ou seja, já eram crentes. Ele aprimorou. Aí nós vamos botar o mapa de novo aí, da terceira viagem ou segunda, tanto faz. Eu acho que as duas não vai ter problema. Porque Acaia é abaixo da Macedônia. É tudo Grécia ali, tá? Essa é a segunda, tá? Acaia, não tem problema nenhum. Acaia é isso aqui, tá vendo Macedônia? Acaia é isso aqui para baixo. A capital da Acaia é Corinto. A capital da Acaia é Corinto. Então, a região de Acaia é aqui, Atenas, Acaia, tá vendo? Macedônia está aqui. Não sei se o terceiro mapa, ele saiu de Éfeso, veio para cá. Né? Podemos no terceiro, irmão Igor? Escrito, ó, tá vendo? Acaia. O que é que tem aqui, ó? Corinto e Atenas. Macedônia, Bereia, Tessalônica, tal. Tudo isso aqui é Grécia, né, de hoje. Bom? Então ele veio para cá. Corinto. Olha a coisa interessante. E a palavra vai dizer no 28 que com grande poder ele convencia publicamente os judeus, aí eram não convertidos, que se convertiam, e a palavra diz o que? Com grande poder. Por quê? O detalhe que faltava na vida dele, sobre o Espírito Santo, o detalhe que ele talvez até já tivesse, não soubesse, ele apenas deixasse ser usado como um vaso, agora aflorou. Então ele não só fazia isso, né, convencia os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus, porque isso é principalmente para os judeus. Para o grego, para o que não era, eles já querem saber direto Jesus. Pô, Jesus é o Senhor, é o Deus que nós precisamos. Agora, para o judeu, eles estão esperando o Cristo, que nada mais é do que o Messias, o ungido de Deus do Antigo Testamento. Então ele convencia, está vendo o Messias que vocês esperam? É esse aqui. Então ele convencia. Aí, viu, ele foi para Acaia,
Não é isso? Capital da Acaia, Corinto. Quem pode abrir a Bíblia e em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e ler dos capítulo 3, versículos 4 a 6. Olha que coisa interessante. Isso aqui, a gente está lendo Atos. Lembrando como foi lá para Acaia. E lá em Corinto ele convencia esse pessoal e a igreja de Corinto já existia? Já. Lembramos que Paulo ficou 1 ano e meio lá. Já explicamos isso aqui em Corinto. Quem pode ler 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículos 4 a 6. Porque dizendo um, eu sou de Apolo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém, irmão? Por que Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, está falando isso? Porque é o trabalho que o nosso irmão Apolo está fazendo aqui. Quando ele chegou lá, já tinha igreja. Então, o que ele fez? A plantinha já nasceu. Eu vou regar todo dia. E ela começa a crescer, dá flor, dá fruto e vai embora. É isso aqui, ó. Entendeu? Só que quando Paulo está escrevendo para Corinto, ele está escrevendo num tom exortativo para que não haja divisão. Ele está dizendo, porque um grupo dizia, não, eu sou de Paulo, eu sou lá da raiz, quando ele esteve aqui e fundou a igreja. Outro, não, eu sou de Apolo, porque eu criei, mas eu não sabia nada, agora Apolo me fez. O outro, eu sou de, né? Aí Paulo falou, olha, gente, tudo só acontece por causa de Deus. Deus é quem dá o crescimento. Foi Deus que fez com que nós semeássemos, foi Deus que fez com que Apolo viesse aqui e regasse. A glória é de Deus. Para com esse negócio de separar e dizer eu sou de não sei quem, eu sou de não sei quem. Tá? Mas a aula não é sobre isso, a aula é só para mostrar as coisas que o livro de Atos é uma geral, na carta ela vem com alguns detalhes. Tá? Então os irmãos perceberam a importância desse Apolo, ele vai para cá e os irmãos o animam e ele chega lá. Por que Paulo vai dizer que ele dava o crescimento? Porque ele não só convencia judeus que ainda não eram convertidos, mas a igreja já existia, mas ele deu principalmente suporte àquele grupo que foi evangelizado 1 ano e meio. Então aquele grupo começou a crescer. Por quê? Porque o homem era poderoso nas escrituras e eloquente. Era dom de Deus na vida dele. Então as pessoas começaram a crescer no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo, por causa de Apolo. Amém? E isso que está acontecendo simultaneamente, nosso amigo Paulo está por aqui, ó, pelas regiões que a Bíblia vai chamar de regiões superiores. Ele vai descer para Éfeso. Em algum lugar, a gente vai ver nas regiões superiores, isso aqui, ó, vai para cima, desce para Éfeso. Tá bom? Então, essa primeira parte, Deus no controle da igreja, distribuindo cada um, o Espírito Santo distribui como ele quer. Dom, fruto, e o corpo é de Cristo. Amém? O corpo é de Cristo, a glória é de Deus. Nós vimos isso. Então, essa primeira parte que nós lemos aqui, ficou claro, né? A primeira parte ficou clara. A primeira viagem começou. Agora nós vamos entrar, dando continuidade, o nosso amado Paulo vai chegar em Éfeso. Ele vai chegar em Éfeso, Paulo. Aí nós vamos entrar em alguns versículos, que vai até o 7, que vai falar com muita propriedade sobre os batismos. Os batismos, tá? Tendo Paulo, né, aconteceu, eu falei para vocês no 19, que estando Apolo em Corinto, já vimos isso, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, essas regiões mais altas nós já vimos no mapa, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, aí aqui vem, né, já vem um primeiro questionamento. Ora, esses homens já eram discípulos,
Discípulos de quem? De Jesus, né? Eles eram discípulos. Quando a palavra fala em discípulo, regra geral, discípulos de Jesus. Lá na época do João Batista, existiam os discípulos de João Batista. Mas lembre-se que ali era o período da lei. Estavam na lei. Agora a gente já viu, já teve Pentecostes, a igreja está então. E Paulo perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? É importante isso tudo, porque por isso que eu falei da ajuda dos amados pastores e comentários, né? Todos nós estamos aprendendo aqui. Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo, né? E na versão revista e corrigida é que haja, né? Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, ou ouvimos falar detalhes sobre o Espírito Santo, mas eles eram discípulos. Ou seja, a situação, por isso que eu pedi para vocês gravarem o 25, a situação deles me parece muito semelhante à que era do Apolo, antes da Priscila e Áquila. Então existiam muitos cristãos fiéis que abraçaram tudo que João Batista ensinava e foi disseminado. Porque se João tinha discípulo, quando João morreu, os discípulos de João continuaram também a apontar. Isso está implícito na Bíblia, de certa forma. Né? Os discípulos de João foi, né, decapitado por Herodes. Mas os discípulos de João continuaram o trabalho dele lá. Disse, olha, o Messias é Jesus, esse é o Cordeiro de Deus. O nosso mestre falou isso, né? Que era João Batista. Então, muita gente abraçou, entendeu, compreendeu, principalmente os que eram discípulos muito ligados a João e aqueles que conheciam as Escrituras, eles compreenderam completamente. Faltava-lhes, às vezes, apenas alguns detalhes, poucos detalhes para completar. Então, parece, segundo alguns comentaristas, eles fazem assim, que a situação desses homens era muito semelhante à situação de Apolo, exceto, talvez, pelo poder que Deus tinha dado nas Escrituras ao Apolo e a eloquência, que nesse caso quer dizer facilidade em falar, ao contrário do que Moisés falava, né? Moisés, quando foi chamado, eu não sou homem eloquente. Ele fez aquela briga, até que o Senhor falou, tá bom, Arão, teu irmão, vai falar, né? Você fica como sendo Deus e Arão o céu, porque você está dizendo que não sabe falar, e eu estou dizendo para você que o problema não é saber falar ou não falar, o problema é você me obedecer e fazer o que eu mandar. Não é a sua eloquência que vai tirar ninguém do Egito. Sou eu, o Senhor, que vou tirar. Tá? Então eram todos servos. Por isso que Paulo vai sempre bater nisso. Olha, irmãos, a glória é só de Deus. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Não façam esse negócio de divisão, eu sou de A, sou de B, sou de C, sou de C. Quem dá crescimento é Deus. Se Deus, por exemplo, não permitisse, não ia nascer, a semente não ia germinar. Se Deus não permitisse, a semente ia germinar e logo depois também ia secar. Olha isso. Deus, soberanamente, Ele permite as coisas acontecerem, está vendo que o pessoal está em obediência, trabalhando, o fruto vai ser dado. Não é? Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Eles falaram, olha, no batismo de João, né? Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Né? Então, essa fase, hoje, para nós, igreja, ela não existe, né? A fase em termos batismal. Termos batismal. Quando o servo de Deus é batizado, hoje em dia, pressuposto é que ele já entendeu arrependimento e conversão. E ele vai ser batizado no que vem depois aqui. É o chamado batismo em nome de Jesus. Isso também tem discussões, poucas. Tá? Algumas pessoas fazem alguns comentários em alguns vídeos que dão essas explicações,
E os comentários são ruins, né? Pessoas que não contribuem com nada, apenas discordam grosseiramente, mas não diz qual é a solução. Então, só fazer confusão. Tá? Só fazer confusão. Já vi isso em vídeos do pastor Alan, da nossa igreja, a pessoa coloca lá nos comentários, mas não diz qual é o certo. Né? Então, a explicação, pelo menos que está nos vídeos IBC, pastor Alan, e de muitos pastores, é que o batismo em nome, que é o que eles veem, então, eles tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, seria o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo em nome de Jesus tem essa expressão em nome de Jesus, tem a ver com outorga dada por Jesus. Quando um pastor aqui, o pastor Cleiton, o pastor Carlos, por exemplo, vamos usar o pastor Ramon lá de Caraúna, que é o que a gente fala que é o João Batista do Nordeste, como batiza a gente, né? Quando ele vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que está sendo feito ali é uma outorga, é uma autoridade dada por Jesus aos seus ministros para batizarem em nome do Pai e do Filho. Então, o batismo em nome de Jesus. Tá? Isso está nos vídeos nossos da IBC, a maioria da cristandade entende isso, que o batismo em nome de Jesus é aquele que Jesus determinou. Olha, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a... Né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar, né, tudo que eu vos ensinei. Não sei se o pastor quer comentar. Né? Esse segundo batismo, tá? Que é o batismo que nós usamos. O do arrependimento já é a condição para você ter esse batismo. Porque o de João, ele cessou ali na lei. Porque João tinha esse propósito de preparar para o Messias, para que as pessoas mudassem de vida para receber o Messias. Não receber o Messias e permanecer na mesma forma de vida. Então, essas pessoas aqui já eram discípulos de Jesus, já tinham sido mudadas, mas não tinham sido batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo em nome de Jesus. Amém. Não, a explicação está perfeita. Eu apenas só queria acrescentar o fato que, qual é o entendimento bíblico sobre batismo? O batismo, ele serve para testemunho. Tá? Ou seja, quando você se batiza, você está dando um testemunho público da sua convicção. Ou seja, você foi convencido pelo Espírito Santo, como a palavra de Deus diz, e a partir daquele momento você reconhece, tá, o fato de que você é miserável, pecador, totalmente dependente de Deus, de Cristo. Isso aí. E aí o batismo, ele tem esse cunho de testemunho. Somente isso. Somente isso. Por que eu falo isso? Porque tem gente que diz, existem ensinos aí fora, que dizem que no batismo é processado alguma coisa, uma cirurgia espiritual, até isso já ouvi, tá? Uma cirurgia espiritual onde o velho homem é tirado, tá? Entendeu? Ele é sepultado. Veja bem, quando você aceita Jesus e você é convencido pelo Espírito Santo da sua condição de perdição e você aceita Jesus, você passa a ser uma nova criatura. Esse processo não começa a partir do batismo, ele já acontece a partir da sua conversão. O batismo, ele passa a ser um testemunho desse fato, de que você reconhece isso e que houve essa transformação na sua vida. Agora vamos lá. Batismo de João, eu vou chamar assim, jocosamente, né, de batismo de entrada. Tá? É aquele batismo, tá, que o camarada reconhece que é pecador, porque o João, ele chegava com uma mensagem muito direta, incisiva, ele era cruel nas assertivas dele. Ele falava mesmo. E aí a pessoa entendia, ela tinha um entendimento, tá, da sua condição como pecador. Não, realmente, eu estou errado, estou fazendo as coisas erradas, eu preciso alinhar aqui, eu preciso acertar aqui. Muito bem. Qual é a diferença do batismo de João para o batismo de Jesus? Pelo simples fato, aí que tem o grande diferencial, a graça, meus irmãos. A graça. A graça. Porque sem a graça não tem salvação. Sem a graça você não consegue alcançar aquilo que Deus está propondo para você.
Então você precisa ter um entendimento da graça de Cristo. Sem a graça, a gente não consegue caminhar, não adianta. Você não consegue fazer pelo seu esforço, não consegue fazer do seu moto próprio, sem a graça de Deus na sua vida. Então, quando Jesus entra no cenário, tá, aí ele já ministra a graça redentora, ele já ministra a graça de Deus. Não, a coisa funciona desse jeito aqui, eu vou substituir você. Você pode ver que toda a mensagem de Cristo, que precede a ida dele à cruz, ele fala exatamente nessa questão dele substituir, na questão vicária, né? Dele pegar, substituir o pecador e sobre ele receber todas as penas. Então, aí a pessoa começa a entender o seguinte: puxa vida, eu merecia a morte. Olha só, no batismo de João não tinha esse entendimento. Tá? Eu merecia a morte, mas Deus não vai dar o que eu mereço. Aí entra a graça, que vai dar aquilo, tá? Perdão, eu tenho a morte porque é aquilo que eu mereço o inferno, mas aí Jesus vem e fala assim: não, mas eu vou te dar algo que você não merece, mas eu vou te dar, eu vou te entregar. Isso é graça. Então ele entrega para nós, mediante a fé nele, essa salvação que vem através da graça. Então o grande diferencial dos dois batismos, para a gente entender melhor, é a questão da graça. João não ministrava isso, Jesus passou a ministrar. Amém? É só para a gente ter uma ideia mais ampla aí. Amém. Pode ficar com o microfone, que eu acho que o senhor vai falar daqui a pouquinho ainda. Então, amados, você vê que aqui é importante esse ponto de estudo, porque é nessa situação que a gente vai falar desses 3 batismos: o batismo de João, o batismo, né, e efetivamente. Então, supõe-se, inclusive, que eles foram batizados em nome do Senhor, seguindo o processo. Eles foram em água também, houve o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 6 já vem falando de um terceiro batismo. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles, o que pode ter sido também concomitante, mas pode ter sido ato contínuo. Veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Né? Não diz com precisão, mas era em torno de 12 varões. Tá? Então, alguns comentários, ou os principais comentaristas que falam sobre esse versículo, falam que esses homens eles foram batizados com o Espírito Santo, né, para serem também capacitados de alguma forma para alguma função. Porque Éfeso, a gente estudou lá na casa da Claudinha há muito tempo, era a 4ª cidade, alguns dizem 5ª, do Império Romano. Só que em termos comerciais ela era muito importante nessa região, talvez a mais importante da Ásia. Eram cidades muito importantes, Éfeso. Né? As primeiras ali é Roma, já vimos, Cesareia, Antioquia, Cesareia, e aí depois vem provavelmente Éfeso, tá? Então é uma cidade muito importante. Então porque aí alguém pode dizer, olha, o batismo, todo crente tem essa questão do batismo do Espírito Santo, o pastor já também comentou sobre isso, é por isso que eu falei para ele ficar com o microfone, porque nesse caso o entendimento é que, como aconteceu algo semelhante com o que aconteceu na casa de Cornélio e no próprio Pentecostes, entende-se que eles não foram batizados no batismo de João, porque já eram, e nem precisava, porque já tinham passado. Eles foram batizados em nome de Jesus e também foram batizados com o Espírito Santo, porque era o início, né, de um período de expansão naquela região. Não sei se... Isso é um entendimento pessoal, aí o Carlos está aí, ele dá o equilíbrio. Mas a questão toda é o seguinte, é aquilo que nós já conversamos aqui. O batismo com o Espírito Santo, ele tem uma finalidade apenas, que é da capacitação, de nós sermos capacitados espiritualmente, tá, para testemunho.
Tá? O batismo com o Espírito Santo não foi, Deus não deu essa bênção para nós, esse outro dom, sem um propósito muito definido. Tá? Ou de você exercer dons, né, conforme o Espírito vai te administrar, ou de você, porque é bonitinho falar em línguas. A questão do batismo com o Espírito Santo, ele tem um propósito muito claro, tá? Que é de testemunho. Tá? Então, vamos lá, vamos colocar isso de uma forma assim para a gente poder ter um entendimento melhor. Essa experiência que aconteceu em Atos, por exemplo, desses 12 varões que, quando Paulo indagou eles sobre o seu batismo nas águas, não, nós temos só o batismo de João. Aí veja bem, quando eles falaram que tinha o batismo de João, foi ministrado para eles, tá, a questão da graça e quem vem consolidar todo esse ensinamento para nós é o Espírito Santo, porque eles não tinham conhecimento da pessoa do Espírito Santo. Então, quando isso acontece, a mente deles se abre, né? Eles adquirem um conhecimento que eles não tinham antes, aceitam aquilo como verdade, recebem aquilo como verdade. A partir daí, eles estão aptos para dar a continuação de todo esse evento, né? Que no caso seria, logo a seguir, o batismo com o Espírito Santo. A questão toda aqui é o seguinte, eu não gosto de pegar um texto bíblico, tá? Um texto apenas, e dele fazer uma doutrina. Eu tenho que olhar toda a Bíblia, ver quais os textos que podem corroborar aquela afirmação que eu estou fazendo. Por exemplo, a busca com o batismo com o Espírito Santo, porque eu não sou a favor da busca. Tá? Porque eu entendo, no meu entendimento, Carlos está aí, ele me corrige se eu estiver errado, no meu entendimento, isso é uma coisa mais de Deus do que minha. Eu posso ter um desejo imenso de ser batizado com o Espírito Santo, mas o Senhor tem um momento certo dele derramar essa bênção sobre nós. Agora, deixando claro o seguinte, a sua salvação, não, ela já foi, você já tem a salvação em Cristo Jesus, você já tem a presença do Espírito Santo como selo em você, mas o batismo com o Espírito Santo, que é um dom a mais, é algo que Deus faz, é um plus, vamos botar dessa maneira, que vai acontecer no momento que Deus achar conveniente de acontecer. A igreja estava começando aqui, como o irmão Reginaldo falou, muito claro aqui, perfeito, até Éfeso era uma cidade idólatra, tinha Diana, se eu não me engano, o templo de Diana era lá. Então, você vê bem, a igreja era toda voltada para o povo era todo voltado para a idolatria. Para se vencer todo esse obstáculo, toda essa barreira, era necessário que as pessoas fossem capacitadas para isso. Aprove a Deus a batizar esses 12 varões. Mas isso aí não é via de regra, isso aí não é uma coisa que toda vez que a gente impor a mão sobre alguém, alguém vai ser batizado com o Espírito Santo. Deus tem o seu momento, o seu planejamento de como aquilo vai acontecer e de que forma que vai acontecer. Então, no meu entendimento pessoal, ali foi necessário esse revestimento, porque era uma cidade altamente idólatra e precisava de pessoas capacitadas e dominadas pelo Espírito Santo para poder fazer a resistência necessária contra aquela idolatria ali. Então, a gente tem que fazer essas distinções todas, trazer um pouco de equilíbrio, porque o que existe hoje, gente, é assim, muita coisa acontecendo que na Bíblia a Bíblia não mostra isso, a Bíblia não apresenta dessa maneira. Então, a gente tem que ter sempre um entendimento claro sobre essa questão do batismo com o Espírito Santo. Ele é real, o dom de línguas ele é real, como os outros dons também mencionados na Bíblia são reais, porém, isso tudo, a palavra de Deus é muito clara, quem administra isso é o Espírito Santo, é Jesus que administra isso. Então, você não é uma coisa que você determina, que você quer, inclusive só para encerrar, há uma celeuma aí dizendo assim, escolhei os melhores dons, escolhei e tal. Gente, para pensar, o texto não diz isso, não é isso que o texto está dizendo, tá? Está se referindo a uma outra coisa. Então, esses entendimentos incorretos levam às coisas que estão acontecendo aí fora. Amém? Amém. Então, aqui a gente até pode entender com essa explicação que o pastor deu, que quando eles foram batizados, pastor, aqui em nome do Senhor Jesus, eles foram selados com o Espírito.
Não é isso? Eles já eram, veja bem. Porque eles não... A questão é o seguinte, tem o selo do Espírito Santo é quando você é salvo, você já é selado, separado. Então, né, já no começo, só o fato de ser discípulo, eles já eram... Eles já eram salvos. Não, então, aí quando Paulo batiza em nome de Jesus, eles já eram selados. Amém. Só confirma, o que Paulo faz trazer um esclarecimento para eles, porque a questão da graça não era uma coisa... Amém, amém. Entendi. Tá? Entenderam? Eles já, por quê? Porque o 19:1 já diz, eles eram discípulos. Então eles eram selados. Agora, o conhecimento ele nem tinha isso. Né? Isso é interessante, tanto é que tem comentaristas muito antigos, de século XVIII, XVII, que entendem que a melhor tradução é algo como assim: nós não sabemos se o Espírito Santo já nos foi dado. Algo como esse, a gente sabe, já ouviu falar, mas não sabe se já recebeu ou não. Não é isso. Então, essa ministração que o pastor falou, muito provavelmente, Paulo tenha dado toda uma explicação, porque há comentaristas, mais de um, que falam que a melhor tradução seria: nós nem sabemos se temos ou não. A gente sabe que foi batizado, né? É interessante. Vamos passar aqui, mas aproveitando o tempo, do versículo 8, irmãos, até o versículo 10, vem uma parte aí, viu que eu falei que hoje era por módulozinhos? A gente vai ler do 8 ao 10, porque essa passagem da terceira viagem, e principalmente em Éfeso, acontece em situações distintas e com razões de ser. Vai dizer o seguinte, do 8 ao 10. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, que tinha lá em Éfeso, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, né, endurecidos, falando mal do caminho, C maiúsculo, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Amém? Esse é mais um trecho que revela um outro aspecto. Paulo pregou 3 meses na sinagoga. Quando, vamos dizer assim, o próprio Espírito demonstrou a Paulo que aqui chega, esgotou, porque agora quem se converteu, agora só tem pessoas contrárias. O pastor Carlos quer falar? Agora só tem pessoas contrárias dentro da sinagoga, só tem pessoas que estão falando mal do caminho. E alimentar ou fomentar esse tipo de discussão não é bom. Aqueles que receberam a palavra, agora ficar discutindo com pessoas que previamente é como lançar pérola a porcos, eles querem só falar mal do caminho. Não, eu vou sair. E aí ele vai para uma escola, provavelmente um lugar secular, de uma pessoa chamada Tirano, que dizem, a maioria, deve ter alugado. E ele ficou ali 2 anos, ensinando a palavra do Senhor, né? E aí a gente já vê 2 anos e 3 meses só em Éfeso. 3 meses na sinagoga, 2 anos na escola de Tirano. E tanto judeus como gregos ouviam a palavra lá na escola de Tirano. O pastor Carlos acho que quer falar algo. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu só colocar um ponto aqui, só para... Perdoem a minha letargia, tá? Eu estou no versículo anterior ainda, na questão do Espírito Santo. Só colocar um ponto ali no que o pastor Cleiton colocou, que quando o pastor Cleiton disse que a gente deve buscar ou não deve buscar o Espírito Santo, eu creio que o pastor se refere às questões concernentes que nós vemos nos nossos dias, né? O cara faz um culto, onde você vai para o culto, e aí, culto da unção do profeta. Você vem para cá, você vai ser batizado, você vai receber o dom de profecia. Culto da missão da cura. Você vem para cá, você vai receber a unção para curar. Não funciona dessa forma, né? O Espírito Santo ele é autônomo. E vale lembrar, porque
porque eu acho que a igreja nos nossos dias esqueceu um pouco disso, o Espírito Santo é Deus. Amém? Então não tem como eu determinar o agir do Espírito, né? Não, o Espírito vai agir dessa forma, porque seria como se eu determinasse como Deus vai agir, né? Agora, obviamente, irmãos, se você busca, né, pedir e dar-se-vos-á, né? Tem nada demais o irmão no seu quarto, em oração, buscar a presença de Deus, buscar ser cheio de Deus, buscar, Senhor, me usa mais, eu quero profetizar nas nações, eu quero anunciar o teu evangelho, né, em Samaria, na Judéia, onde quer que seja. Isso é lícito. Isso é lícito. O irmão buscar, o irmão pedir, o irmão querer ter sede de Deus, se encher de Deus para poder desenvolver a obra, né, para poder estar trabalhando, isso é super lícito. O que nós não concordamos é esses cultos de hora marcada, né? Você vem aqui hoje, o profeta vai passar, vai jogar a capa, o paletó, vai jogar não sei o quê, vai pular 3 vezes, você vai sair daqui. Não funciona desse jeito, irmãos. O Espírito sopra onde quer. Ninguém determina a hora, o momento, o dia, né? Ficar em Jerusalém 10 dias, 40 dias, não. Até que do alto sejas revestido de poder. Amém. É Deus quem determina, porque o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, Deus é Deus. Amém, irmãos? Amém. Microfone. Que você pode pedir um dom específico? Meu irmão, você pode pedir qualquer coisa. Amém? Você chega diante do seu pai e você pede qualquer coisa. Se ele vai te dar ou não, é outra questão. Entendeu? Eu sempre falo o seguinte, Deus ele não age sem propósito. Deus ele não age sem propósito. Se você não gosta de sair de casa, se você não gosta de falar com as pessoas, vai adiantar você pedir a Deus, Senhor, faz de mim um evangelista? Deus fala, meu irmão, você não gosta de sair de casa. Entendeu? Senhor, eu quero ser profeta, falar em teu nome. Deus vai olhar para você e falar, meu irmão, você não lê nem a Bíblia. Você vai profetizar o quê? Então, assim, a gente tem que... a Bíblia fala que nós pedimos e não recebemos porque pedimos o quê? Pedimos mal. Então, a gente tem que entender isso. De repente, né? E eu acho que Paulo ele vai um pouco nesse sentido quando ele fala assim, buscar com... como é que ele fala? Ele fala, portanto, procurar com zelo os melhores dons e eu lhes mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí ele vai falar na questão do amor. Né? Ou seja, você não tem nem o amor de Deus no teu coração. Você está olhando para o teu irmão, você quer ver a desgraça do teu irmão. E aí você quer profetizar? Calma aí, meu irmão, volta na base. Você ainda não fundamentou essa base ainda. Vamos fundamentar isso aqui, né? Vamos entender direitinho, vamos se firmar aqui. E aí a gente vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus. E Deus vai nos capacitando para aquela obra que Ele tem para fazer. A sua predisposição para trabalhar na obra de Deus, vai fazer com que Deus te dê mais responsabilidade. Agora, se no início da caminhada você já não tem essa predisposição, seria como se Deus te desse 50 talentos, você vai pegar aqueles 50 talentos, vai enterrar tudo, vou deixar guardadinho aqui, né? Então, assim, não funciona desse jeito. Então, tem uma questão de você, né, pensar, de você analisar, né? Será que eu deveria pedir, nesse momento, orar a Deus e pedir a Deus para me fazer um missionário, se eu ainda nem entendo a palavra? De repente eu deveria pedir entendimento primeiro, pedir compreensão primeiro, né? Pedir primeiro que Deus transforme meu coração, que Deus fortaleça a minha base, o meu conhecimento de Deus, para então eu ir galgando isso e pedindo mais coisas a Deus. E lembrando sempre que aquele que muito é dado, muito é cobrado. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, como eu falei aqui, veio a parte do ensino. A gente leu essa parte agora do 8 ao 10. Nós vimos que 2 anos e 3 meses, que é citado aqui, tá? A gente vai terminar por aqui, que já está perto das 10 horas, e depois a gente vai entender domingo que vem, por exemplo, por que no versículo 11 está escrito que pelas mãos de Paulo se fazia milagres extraordinários. Milagre já é um negócio, milagre. E esse aí é extraordinário, né? Parece assim, como assim? Tem milagre não extraordinário, né?
milagre extraordinário, a ponto do pessoal pegar lenço e avental do próprio Paulo, levar, né? A gente vai entender que como é diferente do lenço e do avental do dia de hoje o negócio. Né? Que você paga, cara, deixa eu transpirar aqui, vou deixar cá em cima, vamos fazer um leilão, né? Ainda mais no meu lenço. A gente vai ver isso, como está muito em cima, porque isso vai até o versículo 20. Tá? Mas, só para a gente entender, Paulo já tinha estado em Éfeso, sim, antes disso aqui, só que ele ficou pouco tempo e ele está no final da segunda viagem. Se a gente voltar aqui no capítulo 18, a gente vai ver no versículo 19, diz assim, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Paulo deixou Priscila e Áquila, tá? Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, e Éfeso, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, ou não concedeu, né? Não consentiu. Mas despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcou, partiu de Éfeso. Né? Então, ele já tinha estado ali um tempinho, pouco tempo, mas já tinha estado. Ele conclui a segunda viagem. Nessa terceira viagem, ele passa pelas chamadas regiões mais altas, Frígia, Galácia, depois ele desce para Éfeso. Já ficou aqui, nós já vimos, 2 anos e 3 meses, e só por curiosidade, eu vou pedir para os irmãos abrirem no capítulo de número 20, tá? Aqui já teve um monte de coisa aconteceu, tá? Paulo já enviou gente para Macedônia, ainda vai ter um tumulto em Éfeso. Paulo vai visitar Macedônia, vai visitar Grécia, Troade, vai chegar numa cidade chamada Assos, Mileto. Aí lá em Mileto, isso vai ser mais para frente, Paulo vai fazer um discurso para os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele vai chamar, né? Ou seja, eu pulei aqui, tá vendo? Ele já saiu de Éfeso há um bom tempo. Aí ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E nessa chamada, nessa fala dele, se nós formos lá para o versículo 29 do capítulo 20, tá? Vou esperar os irmãos chegarem lá, 29 do 20, vai dizer assim, Paulo falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, quando ele estava em Mileto. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Amém? Então, vamos ficar de pé. O que é que eu estou dizendo, né? Há só a questão temporal. Ele foi 1 ano e meio em Corinto, e em Éfeso. Não se sabe, assim, ele não está dizendo que ele cravou 3 anos, mas se sabe o seguinte, 2 anos e 3 meses nós já verificamos. Já verificamos que antes ele passou lá. É muito provável que talvez não tenha nem ficado 3 meses, mas por algum tempo. 2 anos e meio. Né? Então, o que os estudiosos dizem é que já na entrada do 3º ano, que é isso, que já tinham se passado 2, né, da maneira geral, fala-se 3 anos, durante 3 anos. Não pode ser 2 anos e 10 meses, 2 anos e meio, só para alguém entrar e dizer, olha, aqui está errado, não foi 2 anos, não foi 3, foi 10 e pouco, eu fiz a conta, não bate, não é isso. Tá? A forma de descontar é que foi ou 3 anos exatos, pode ter sido, ou muito próximo disso. Tá? Mas foi um tempo que a gente já viu que 2 anos e 3 meses, com mais a primeira parte que ele ficou lá, quando ele deixou Priscila e Áquila, ele pregou em sinagoga, pode ter chegado 2 anos e 6 meses, 2 anos e 7 meses, tá? Os 3 anos, uma forma muito comum dos judeus, principalmente na época dos reis, né? No primeiro ano do reinado do rei tal, o camarada reinou 20 dias e morreu. Foi o primeiro ano dele. Né? Quem vê, vai pensar que o cara reinou 1 ano. Não, ele não reinou 1 ano, mas ele foi o primeiro e único ano dele. Amém? Então, a gente viu que Paulo, na última viagem, parece que quanto mais ele viajava, mais forças ele encontrava. E quanto mais velho ele ia ficando, mais o homem trabalhava.
Não é isso? Primeira viagem ele estava mais novo, segunda viagem, mas na terceira ainda mais velho, né? Cada vez mais a idade passando, e parece que ele diz assim, meu tempo está passando, eu tenho que fazer mais ainda, ainda tem muita coisa aqui para o Senhor. Tá? Então, depois a gente vai ver na próxima EBD essa questão desses milagres, o que é que veio depois, né? Uma questão que o pastor Martinez até falou rapidamente sobre não a deusa, né, que era Ártemis ou Diana, como o pastor falou, mas os livros de magia. Vocês vão ver o valor financeiro desse negócio. Foi queimado. Né? Quantos anos de trabalho aí significa esse valor financeiro? Por isso que o pastor falou ali, esses homens precisavam do Espírito Santo, que o enfrentamento ali contra a magia foi muito grande, meus amados. 50 mil denários. A gente vai chegar lá. Isso é mais ou menos 170 anos de trabalho, ganhando, porque o trabalhador ganhava 1 denário por dia. O denário era o trabalho de 1 dia por 6 dias. Porque no 7º ele não podia trabalhar. Tá? Se você fizer a conta, isso dá uns 170 anos. O camarada morria e o valor dos livros queimados ultrapassaram muito. Agora, havia gente que ganhava mais. Por exemplo, Mateus, pelo menos, ganhava muito mais. Ele era um coletor, né? Trabalhava na coleteria de impostos, talvez 2 denários por dia, 3. Tá? Mas é muito dinheiro. Então, meu amado, livros de artes mágicas, fora o pessoal aqui, tal dos filhos de Seva. Então, vocês vão ver por que o Senhor encheu Paulo de poder para desbancar essa mentira e palhaçada que existe até os dias de hoje. Amém? Quer falar, pastor? O microfone aqui para o pastor, para a gente orar concluindo e ir para o intervalo. Não, é só para poder complementar o que o pastor Carlos falou. Eu sou contrário a buscas, como é feito normalmente em algumas igrejas, que você faz um culto para buscar o batismo. Então, se vocês perceberem nos textos que foram lidos, e inclusive no incidente lá com Cornélio, tá? Eles estavam ávidos por toda essa questão espiritual, de crescimento, de conhecer mais a Deus, tá? Que as coisas foram acrescentadas a eles à medida que eles estavam ávidos por isso. Esse grupo de 12 varões que foram batizados, eles estavam ávidos pelo conhecimento, eles já eram discípulos. Então a gente tem que ter sempre na cabeça o seguinte, coisas que eu via, por exemplo, a busca do batismo com o Espírito Santo, que é feita em algumas igrejas. Quando é chamado para isso, várias pessoas vão para ali, mas ali tem gente que está com a vida torta, gente que não está nem um pouquinho interessada em nada, gente que nem lê a Bíblia direito. Então a gente tem que ter um entendimento que esse revestimento ele vem na mesma condição do seu interesse. Lá em Jeremias a gente lê assim, né? Quando Deus fala para Jeremias, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, à medida que você vai adquirindo conhecimento, você vai se aproximando mais de Deus e, evidentemente, você vai recebendo todas essas benesses, essas bênçãos da parte dele. Tá? Então, o que o Carlos falou está totalmente certo. Você, no seu particular, você pode sim falar com Deus sobre isso, tá? Buscar Ele, e à medida que você for se interessando pelas coisas de Deus, essa bênção chega na sua vida. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, nós glorificamos, nós bendizemos o Teu santo nome, ó Deus, por este período da manhã da Escola Bíblica Dominical, Senhor. Continua a nos abençoar, nos capacita para a segunda parte da nossa reunião desta manhã, ministração da Tua Palavra. Ó Deus, só o Teu Espírito conhece todas as coisas, o oculto e o escondido dos corações, e só Ele, ó Deus, tem o melhor para nós. Nos dá um intervalo abençoado, se conosco em tudo, nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.